Pode se assentar, Deus abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos mais uma vez agradecidos por esta noite, pelo Senhor ter nos conduzido aqui, esse lugar que refrigera nossa alma, onde temos o prazer de adorar o Senhor. Nós tivemos, nessa segunda-feira, indo a Santa Catarina, tivemos com o pastor Souza, numa cidade chamada Praia Grande. Tivemos um culto segunda-feira à noite. Ontem, terça-feira, nós almoçamos com o pastor Edival Pisoni, na cidade de Araranguá. E saímos à tarde, chegando aqui ontem à noite. Mais ou menos uns 1.000 e poucos quilômetros entre segunda e terça-feira. Mas foi realmente muito proveitoso a recepção, a estadia que tivemos com o pastor e a igreja. Para nós foi muito edificante. E pela graça de Deus, temos, de alguma forma, procurado deixar um bom testemunho por onde passamos, no amor a essa palavra, a essa mensagem. E isso realmente tem trazido um efeito na vida de alguns irmãos. Quanto à nossa reunião de Páscoa, está praticamente quase confirmado que nós vamos ter pelo menos uns 6 ministros do exterior, né? Assim, nós não enviamos convite especialmente para ninguém, apenas está na nossa página, o convite é estendido a quem visitar a nossa página para estar conosco aqui nos dias 29, 30 e 31 de março. Nós vamos ter culto na sexta-feira à noite. Sábado de manhã nós vamos ter uma reunião com os ministros. Sábado à tarde nós queremos ter uma reunião com os jovens. No sábado à noite nós vamos ter uma reunião pública. Domingo de manhã nós teremos a escola dominical. E o pastor convidado estará conosco após a reunião. Quem sabe estaremos em algumas igrejas, seja nossas igrejas ou qualquer outro lugar. E já estamos na expectativa dessa reunião, porque é um tempo muito oportuno, o que nós estamos vivendo, os acontecimentos que nós estamos vivenciando. É muito oportuno termos essa reunião de Páscoa. Para nós é muito significativo, né? E 2013 faz 107 anos que começou a era de Laodiceia. Apocalipse 10, 7. Não é verdade? 2013 faz 107 anos da era de Laodiceia. Apocalipse 10, 7. 107, Apocalipse 10, 7. E como eu havia prometido à igreja que nós vamos ter esse assunto no próximo sábado, sobre essa nuvem misteriosa para alguns, mas para nós não é mais mistério. Então nós vamos continuar falando desse importante assunto de Apocalipse 10, de 1 ao 7, e esta vinda, essa manifestação do Filho do Homem no tempo que nós estamos vivendo, que é a causa de nós podermos saber o que nos é necessário para sermos arrebatados. E eu espero que vocês captem isso, porque é uma hora muito decisiva para a igreja. Eu vou falar alguma coisa concernente a isso nessa noite, que se Zaqueu não estivesse ido aquele dia para encontrar Jesus, que viraria aquela esquina, Mombrana faz o drama de Zaqueu, e não tivesse subido naquela árvore, quem sabe nunca mais ele teria encontrado a Jesus. Foi uma oportunidade única. E o profeta disse que foi a oração de Rebeca, sua mulher, que moveu o coração de seu marido a procurar Jesus. Então, quem sabe
coração dessa mulher, deste pai, mãe, do marido, da esposa, vai mover o companheiro, a companheira, um filho, para levantar cedo. Irmão Brandes, que ele levantou, Isaqueu levantou bem cedo, e diz que Rebeca percebeu quando ele levantou, estava com os olhos fechados, mas ela estava acordada, viu que ele se preparou, abriu a porta quietinho, saiu. Irmão Brandes, naquela hora ela disse, minha oração já foi ouvida. Já houve o primeiro sinal de que minha oração tem sido ouvida, porque ele já saiu, e ele não foi fazer outra coisa a não ser encontrar esse que eu gostaria tanto que ele ouvisse, né? Tanto que ele ouvisse, porque a fé, ela está em ouvir, e ouvir a palavra de Deus, e só vai produzir fé para o rapto, se a verdadeira palavra for pregada. Do contrário, não haverá fé de rapto. Portanto, nos é dado o conhecimento de toda a palavra, e nos é dado também a restauração de toda a palavra, porque é ela que produz fé para o arrebatamento. E esse assunto da segunda vinda, ele é muito importante no momento que nós estamos vivendo. Por isso falamos aqui, ali, pregamos, né, porque é muito importante. Eu estava pregando lá em Praia Grande, quando Jesus entrou em Jerusalém, montado naquele jumentinho, e que houve um alvoroço na cidade, ninguém entendia o que estava acontecendo. Era grito, pulo, aleluia, glória a Deus. Diz que o povo todo alvoroçou. O que está acontecendo? Olharam pela janela, saíram na porta, para ver o que era aquele barulho. Era apenas um judeu montado num jumentinho, entrando em Jerusalém. Mas por que tanto barulho? É porque ele estava cumprindo as escrituras, que dizia que o rei viria montado no jumentinho. O mundo inteiro não sabia disso, mas aquela era a vinda. Uma vinda anunciada, uma vinda predita, profetizada, uma vinda que estava na Bíblia, como ele ia entrar. E veja também que há uma promessa de ele vir montado num cavalo branco, lá foi num jumento. Ninguém viu. E é prometido que ele viria também montado num cavalo branco. E o seu nome é a Palavra de Deus. Será que ele montado num cavalo branco também não vai causar um alvoroço, assim como foi na sua primeira vinda? Ele mudou agora de besta, né? Antes era um jumento, agora é um cavalo. E o importante é que a Bíblia diz que ele seria rei. Cadê a coroa dele? A Bíblia diz que seria rei, rei dos reis, viria montado no jumento. Você já pensou, aqueles que pegam a Bíblia ao pé da letra, estudiosos, muito caprichosos e não têm a revelação? Porque aqueles que estavam jogando ramos e gritando ali, quem sabe eles criam naquilo por predestinação, quem sabe nem tinha lido aquilo, mas a alma deles sentiu que havia algo ali que era verdadeiro. Mas aqueles estudiosos, não foi bem assim que o profeta disse, não. Diz que ele seria rei, e eu nunca vi um rei sem coroa. E outra coisa, se ele fosse rei, ele não viria montado no jumento, o rei tem que vir numa carruagem, acompanhada por seus servos, seus soldados, não é isso? Era para confundir os teólogos daquele dia. E você acha que essa segunda vinda não seria também para confundir os teólogos do nosso dia, estudiosos do nosso dia? Agora, quem verá? Quem são aqueles que ouverá? Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os pacificadores. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Há várias coisas que acompanham, que demonstram quem são aqueles que estarão vendo esses últimos acontecimentos. Né? Graças a Deus por isso. Vamos ler as Escrituras? São Lucas, capítulo 15, versículo 8.
Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Senhor Jesus, nós estamos também num tempo de faxina, um tempo diligentemente buscando por todos os cantos, onde é que nós perdemos a dracma? Quem sabe a dracma que nos inspiraria a orar, a jejuar, a servir ao Senhor, a te honrar. Nós estamos aqui reunidos, Pai, nessa expectativa e muito preocupados, porque nós sabemos que o tempo está se cumprindo e não queremos ser encontrados negligentes, não sabendo o que está acontecendo ao nosso redor. Por isso temos procurado ler, ouvir a Tua Santa Palavra, preparando-nos para esse grande dia que o Senhor disse que chegaria de uma maneira sutil, simples e humilde. Não deixe passar por alto de nossas cabeças aquele plano que o Senhor determinou para um povo especial, que não seria pego de surpresa, mas seria, Pai, orientado através do Teu Espírito. O guia de Deus nos levaria ao conhecimento da hora em que nós estamos vivendo. Amado Jesus, nós não temos habilidade própria, não temos conhecimento, não somos inteligentes para ajudar o Teu povo, porque a nossa mente é tão pequena diante da Tua mente. Mas predispomos a estar aqui, onde o Senhor pode usar a nossa voz, o nosso coração para expressar a Tua palavra que prepararia o Teu povo e levaria o Teu povo a uma vestimenta branca como a neve, preparada para o marido, a saber, a Cristo. Que nesta noite, Pai, Teus filhos que aqui puderam chegar, certeza que houve dificuldades, certeza que houve barreiras que tiveram que ser transpostas, mas, Senhor, não os deixe nenhum deles voltar da maneira que vieram, mas que o Senhor possa, através do poder do Espírito, alimentá-los e repartir, Pai, o pão para nós, essa carne fresca para nós, para animar-nos, para fortalecer-nos nesta caminhada, para nos dar força para continuarmos adiante. E nesta noite, Pai, venha renovar a nossa adoração, a nossa fé, nosso amor a Deus, nossa paciência e compreensão. Entrego a Ti esse púlpito e o pregador, juntamente com todos que me ouvem aqui e através desse sistema de internet, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, irmãos. Eu escolhi esse texto aqui, porque é o assunto que nós estamos falando desde sábado passado, sobre a vinda, e tomando as palavras do profeta, porque mesmo sendo advertido, orientado, como deveríamos estar, aonde deveríamos estar, muitas vezes somos negligentes. Jesus disse: olha, no terceiro dia eu ressuscitarei, eu encontrarei com vocês no caminho, me esperem. Jesus levantou e nem sequer encontrou os que lhe haviam dito que deveriam estar ali esperando. E ele foi atrás de cada um para mostrar que as Escrituras estavam cumpridas. Nós estamos vivendo também num tempo de muita atenção na palavra. Alguém disse que nós temos que viver um tempo de paz e amor com todo mundo, podemos ter guerra, temos que estar em paz com todos. Negativo, é tempo de guerra, tempo de espada na mão, palavra, tempo de você estar lutando, porque os demônios não pararam de lutar. Satanás não parou de guerrear e nós precisamos estar guerreando todos os dias para manter essa tocha de Deus em nossos corações. Do contrário, nós seremos consumidos pelo inimigo. E o profeta diz assim: agora, isso parece talvez uma escritura muito esquisita para se ler.
quando falamos na segunda vinda de Cristo, mas está falando de sua segunda vinda. De sua segunda vinda. Eu quero que vocês notem, nunca associe somente a segunda vinda com o rapto, você vai ser surpreendido. A segunda vinda, ela começa quando sucede o alarido, quando desce o Elohim. Então isso começa a segunda vinda. Esse é o processo da segunda vinda para ser concluído no rapto. Então o que acontece? Nós acostumamos, alguém diz assim, o pastor fulano está pregando uma doutrina errada. Quer dizer, ele considera errado porque está fora daquilo que ele costumava ouvir. Ele não vai dizer que errado é o que estava ouvindo. Quando surge qualquer coisa contrária àquilo que nós, tantos anos, temos ouvido, e Deus muda o quadro e traz algo diferente, então já se diz que aquilo é uma doutrina errada. Mas é doutrina errada porque não combina com aquilo que ele vem sendo ensinado desde pequeno. É claro, quem nasceu católico, criou católico, ouvindo o padre e adorando o Papa, e aparece agora uma mensagem que diz que a Igreja Católica é falsa, o que você ia pensar? Não, nós criamos como católicos, sabemos que a Igreja Católica é a verdade. Quando surge alguma coisa contrária, ao invés de aceitar aquilo que corrigiria o passado e começaria uma nova vida, eles, pelo contrário, eles querem crucificar aquilo como sendo falso, mas é porque não combina com aquilo que ele veio aprendendo ao longo dos anos. Isso é catolicismo, irmão. Católico que nasce católico, cresce católico e morre católico e vai para o inferno também. Isso é catolicismo, mas nós que fomos chamados para servir a Deus, nós sempre vamos ser guiados por uma luz maior. Se essa que temos é menor e nós encontrarmos uma luz maior, nós viramos a esquina e vamos atrás da luz maior. Porque nós estamos crescendo em Cristo. Nós estamos crescendo no Senhor. E nós vemos que isso mostra a nossa maturidade, o que temos aprendido e que tipo de espírito nós temos, porque o profeta disse que haveria um espírito de resistência. E esse espírito de resistência é o que invalida a palavra e que invalida também o poder de Deus que poderia salvar as pessoas. Então, mas é simples, você quer ver? Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. São três coisas que acontecem na segunda vinda. Na segunda vinda acontece três coisas: alarido, a voz de arcanjo e também a trombeta de Deus. O que essas três coisas fazem? Qual é o propósito dessas três coisas quando ela acontece? Paulo diz que quando isto acontece, diz assim, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Bom, antes do rapto, tem que haver uma ressurreição. A ressurreição é antes do arrebatamento. Todos nós concordamos com isso. Não é? Porque a voz de arcanjo é o que dá exatamente o poder, porque a voz de arcanjo já está dizendo que não é a voz de um homem, já está dizendo que é a voz de arcanjo. É algo superior, é algo poderoso. E o profeta disse que a voz da ressurreição é aquela mesma voz que ressuscitou a Lázaro da sepultura. Bom, se é a mesma voz, quem é que falará esta voz? E o profeta disse que essa igreja tem a comissão de ser ele mais uma vez na terra. Então ela tem uma comissão de trazer a ressurreição dos mortos. Amém. Se ela tem a comissão
de trazer a ressurreição dos mortos, ela não tem uma comissão para converter os vivos? Amém. Nela está o poder da conversão e o poder também da ressurreição. Então, primeiro, acontece a ressurreição em primeiro lugar. Depois nós, os que ficarmos vivos, depois da ressurreição, nós, o profeta diz, quando nós vermos os ressuscitados, então nós seremos transformados. Porque a perfeição da igreja é o que traz a ressurreição. Por isso, quando Jesus estava no Calvário, as suas últimas palavras foi: consumado estás. O que é consumado? Toda a escritura, toda a profecia, tudo que havia escrito de Jesus no Velho Testamento, naquela hora, concernente a essa etapa, tudo foi consumado, nenhuma escritura falhou, nenhuma profecia deixou de cumprir, tudo se cumpriu no Calvário, consumado está. Quando ele diz consumado está, houve um terremoto e os mortos então começaram a ressurgir da sepultura na manhã do primeiro dia. Amém? Então, não vamos pensar que você tem que ir lá no túmulo da sua mãe, chamá-lo de volta, tem que ir lá no túmulo do meu irmão, da minha irmã. Jesus não teve que ir em cada sepultura e ressuscitar aqueles do Velho Testamento, um era na Palestina, outro era em tal lugar, outro era em tal lugar. A consumação, isso quer dizer, o cumprimento da palavra totalmente nele. Quando isso se cumpriu, os mortos não podiam ficar na sepultura, porque o que segurava eles na sepultura é porque não havia ainda cumprido todas as escrituras que dariam direito à ressurreição. E resta para nós o cumprimento de toda a escritura, os mortos se levantarão primeiro. Aí nós podemos ver os mortos. Então diz assim: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens. Você não quer ver nuvem? Então você não vai ser arrebatado, porque a primeira parte é encontrar com ele, é encontrar com eles nas nuvens. O Mombrana disse aqui, o que são nuvens? Eles são pequenas nuvenzinhas que vão se juntando. Vai se juntando, uma nuvinha daqui, outra dali, outra de lá, até ser uma nuvem. Né? Juntamente com ele nas nuvens. Com eles nas nuvens. A encontrar o Senhor nos ares. Então, tem encontro com eles nas nuvens, e depois é que vai haver o encontro com ele nos ares. Amém. Amém. E assim estaremos sempre com o Senhor. Então, por isso que o profeta diz, o tanto que é vital, quando falamos na segunda vinda de Cristo, o quanto isto é vital. Esse grande texto que temos aqui diante de nós agora, é um dos textos mais vitais em toda a Sagrada Escritura. Quem disse isso foi o profeta. É um dos textos mais vitais em toda a Sagrada Escritura. Não há nada tão importante como a segunda vinda do Senhor Jesus. E não há nada que mais preocupa o diabo do que a segunda vinda de Jesus. Mas para nós, não há nada mais importante, diz o profeta. Amém. Se ele não vem, seremos então falsas testemunhas. Os mortos que estão nos sepulcros têm falecido, e não há nenhuma esperança que reste para nós. Se Jesus não vier visivelmente pela segunda vez, a segunda vinda é tão importante que, mesmo estando Jesus se aproximando dessa Semana Santa, estando à sombra da cruz, ele falou mais sobre a sua segunda vinda do que sobre sua morte, sepultura e ressurreição. Então, à luz disto, devemos ver que é um texto muito importante para nós. Há muitas vezes mais escrituras no Velho Testamento concernente à segunda vinda de Cristo do que a da sua primeira vinda. Agora, depois de haver sido feita a reconciliação, tudo para a raça humana descansa solenemente na
segunda vinda do Senhor. Temos religiões diferentes, motivos diferentes, teologia diferentes, mas nossa religião cristã está baseada unicamente na morte, sepultamento, ressurreição e segunda vinda do Senhor. É uma questão importante. São meus pensamentos mais sinceros. Nós estamos vivendo a sombra de sua segunda vinda. Pelo meu ponto de vista, à luz das Escrituras, não há nenhuma esperança sequer que reste para a igreja. Olha bem, fora da segunda vinda do Senhor. Não há nada mais. O mundo, em sua condição louca, atacado por pânico, tem chegado a ser completamente fora de controle de sua organização feita pelo homem no mundo. Reis não podem segurar seus sujeitos mais, nem ditadores podem, nem democracias podem segurar seus sujeitos jamais. Não resta nenhuma esperança a não ser a segunda vinda do Senhor Jesus. Por isso, esse deve ser o assunto primordial das nossas conversas, segunda vinda. Agora, para o descrente, o pecador, esse é um dos tempos mais horríveis que ele jamais tem testemunhado. Porque o tempo da condenação está às portas. Porém, para o crente, é o tempo mais abençoado, pois sua redenção está próxima. Lucas 24, ou Lucas 21, versículo 25 em diante. Sua redenção está próxima, segunda vinda. Há duas facções na terra hoje à noite, o crente e o descrente. Um o Senhor virá para buscar, porém o outro o Senhor virá para condenar. Sua vinda irá abençoar um e amaldiçoar o outro. Vendo, pois, que isto é uma coisa tão vital, eu penso que justamente na véspera do nosso pequeno avivamento, nós devemos olhar solenemente nas Escrituras e ver quão perto estamos. Se eu quisesse saber que hora é, olharia no meu relógio. Se eu quisesse saber o dia da semana, mês ou ano, eu olharia no calendário. Se eu quero saber o tempo da aproximação desse grande evento, eu olharei na palavra de Deus. Ela fala da proximidade do tempo, pois a Bíblia diz, ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. O irmão Branham está referindo isto em Lucas capítulo 21, versículo 28. O tempo está próximo. Era uma coisa tão grande para João o Revelador, na ilha de Patmos, que quando ele via a pré-estreia da vinda do Senhor, as maldições que descansavam sobre o ímpio e as bênçãos que descansavam sobre o crente, ele gritou altamente, ora, vem Senhor Jesus. Aquilo alegrou tanto o seu coração. Quando todas as eras da igreja tinham passado diante de sua vista, ele viu cada coisa principal e o que ia acontecer no mundo, então ele gritou, ora, vem Senhor Jesus. Deve ser uma coisa gloriosa a vinda do Senhor que se aproxima. Mas lembre, antes da conclusão ele disse, Deus escondido e revelado em simplicidade. Quem é este? É um homem montado no jumentinho. Quantas pessoas entravam em Jerusalém todo dia montado de jumento, que era o carro que mais tinha de pobre, era o jumento, e entravam em Jerusalém. Apenas mais um? Não, não era mais um, era o desejado, o especial. Não era para aqueles que via aquilo como um alvoroço, como apenas um barulho. Porque é a mesma coisa que as pessoas dizem hoje. Fala, o que vocês estão pregando? Isso aqui é da boca para fora. A mesma coisa. O povo estava alvoroçado, dizendo, o que estão aí adorando e jogando esses galhos? O que é isso? Nós estamos acostumados a ver outros entrarem em Jerusalém,
aqui veio, olha, tantos reis e passaram por aqui, a festa é outra. Agora vem esse homem com pó nos seus sapatos, suas sandálias, suado, como qualquer um outro. E que barulho é esse? Mas para o eleito não era qualquer um. Não era para qualquer um. Para o eleito, ele era exatamente o cumprimento da profecia que traria para eles a maior mensagem. Nosso rei está aqui. Essa é a diferença da maneira que se olha da janela da sua casa. Quantos que olharam da janela disseram, é um homem comum? Mas perguntasse para aqueles camponeses que ouviram ressuscitar o morto, curar os enfermos, fazer sinais de maravilha, e perguntasse para um daqueles, quem é ele? Foi, olha, isso aí eu nunca vi alguém semelhante a ele. Estava ouvindo agora há pouco um vídeo que o irmão Elismar mandou para mim. T.L. Osborne, ele morreu agora dia 14 de fevereiro. Todos vocês sabem quem é T.L. Osborne, grande pregador, conheceu o profeta, caminhou com o profeta, viu, ele está falando no vídeo ali, quem sabe sábado nós passamos um pedacinho, ele está falando no vídeo, eu vi Jesus Cristo na terra mais uma vez. Ele disse, eu vi Jesus Cristo na terra mais uma vez. Como nunca. Ele disse, aquele homem não tinha uma grande estatura. Aquele homem não tinha uma voz estridente, ele não gritava, mas ele tinha um poder de controle. Ele simplesmente chegou naquela menina surda e muda, e ele simplesmente disse, Satanás, sai dela. Não houve muito barulho, disse ele. Ele disse, antes daquela menina fazer qualquer sinal que ela estava curada, ele já disse, pode abrir os olhos que ela está curada. O diabo já saiu dela. Sabe o que ele disse? Ele foi um homem que manifestou Jesus. Agora, ele disse assim, não discuta essas coisas estúpidas que aconteceu depois. Sabe o que ele chama de estúpido? A abertura da palavra, a revelação dos selos, a manifestação do Filho do Homem, ele não entendeu. Ainda que esteve do lado, ainda que esteve ao lado do mensageiro, do profeta de Malaquias 4, cumprindo as Escrituras, ele disse, não leve em conta essas coisas estúpidas que aconteceu depois. No entanto, no próprio funeral do profeta, este homem disse, olha, Jesus Cristo caminhou na terra mais uma vez em um homem chamado William Branham. Está nas revistas, está no livro que ele escreveu, em todo o mundo, mas salvou ele? Não. Pôs ele na noiva? Não. Mesma coisa, irmão. Você pode dizer que o irmão Branham é profeta, que Deus estava com ele. Se você não receber o Espírito Santo, se você não tiver temor de Deus, se você não obedecer a palavra, se você não honrar esta palavra como a palavra absoluta de Deus, não adianta nada. Não foi T.L. Osborne que disse assim, esse profeta, esse homem, cometeu 3 grandes erros. Não foi T.L. Osborne. O T.L. Osborne, pelo contrário, disse, esse homem representou a Jesus Cristo na terra. Então adianta você crer que o irmão Branham é profeta, se você não o obedece, se você não o respeita e não tenha temor? Que adianta? Ele não é da noiva. Estou dizendo isso baseado no que o próprio profeta disse. Ele rejeitou o que veste a noiva, que é a palavra total. É a palavra revelada, toda a palavra de Deus. Mas quem sabe, como salvo, depois dos 1000 anos, ele vai ver quem era realmente o William Branham e o que a sua mensagem fez ao redor do mundo, que ele não pôde fazer. Ele não pôde fazer. Ele podia pregar para uma multidão de milhares de pessoas, com mulheres com brinco na orelha, calça esporte, pintada, e dizer que Jesus era bom. Mas quando chegar lá naquele dia, quando William Branham se apresentar com o seu povo, segundo as Escrituras, e segundo a promessa de Deus, e ele vê esses milhares de milhares
através de todos esses anos, e se apresentar, ele ficará, se ele estiver ali assistindo, ele vai ficar realmente espantado da obra que Deus fez através desse pequeno camponês, que não era apenas abrir o ouvido de surdo e dar voz para os mudos. Não, ele não veio só para isso, ele veio para me pôr no rapto, ele veio para me pôr no arrebatamento, veio para dar uma mensagem que me transformaria. Então o que é mais importante? Deixa-me viver na caverna, mas que eu possa ouvir a voz de Deus. Deixa que ninguém anuncie meu nome, que eu não seja popular, como ele foi popular em todo mundo, mas deixa-me saber que eu conheço a sua voz, e ele tem me chamado para a sua palavra. O que é mais importante? Onde fica nosso orgulho? Onde fica a nossa grandeza? Que nada, nós somos servos, nós somos nada, mas nós fomos encontrados, nós fomos lapidados, irmã, nós fomos lapidados pela palavra, pelo Espírito. Nós suportamos o fogo escaldante desta era, nós suportamos a perseguição, nós suportamos a punição do mundo. Irmãs separadas, filhos separados, problemas de família, e você ainda pode permanecer nesse sol escaldante, amando e amando e amando. Há uma recompensa para esse. Que adiantaria, como esse nobre irmão morrer com 90 anos de idade, nasceu em 1923, morrer com 90 anos de idade, tendo a oportunidade de abraçar a palavra da hora, a mensagem da hora, e dizer, ele errou. Deixa-me dizer, como disse aquele negro, não me fale em recompensa, não me fale em coroa, não me fale em que paraíso, não, ele disse, minha recompensa é que eu possa olhar para ele por toda a eternidade. Simplesmente isso. Nossa recompensa é olhar para ele, deixar tudo por amor a ele, amá-lo acima de todas as coisas. Nós estamos no fim, nós estamos no tempo de rapto, nós estamos no tempo de segunda vinda, nós estamos no tempo da manifestação da plenitude da palavra, nós estamos no melhor tempo de todos os tempos. Então, o que nós estamos fazendo? O discípulo de Jesus, uma vez chegaram ao ponto onde eles estavam olhando as coisas carnais ou as coisas naturais da terra. Agora aqui, nós queremos parar somente por algum minuto e dizer que não tem que ser necessariamente as coisas carnais que nos lançam fora. Algumas vezes, somente as coisas naturais irão lançar-nos fora. Às vezes não é nem pecado que vai te jogar fora do rapto. São coisas normais, mas você deu mais apreço às coisas naturais, que não havia problema, mas você deu mais apreço nas coisas naturais, e isso te lançará fora da presença de Deus. É o que Jesus está tentando, irmão, mudar a mente dos apóstolos. Os servos ou os discípulos de Jesus apontaram a ele o templo da cidade de Jerusalém, o grande templo onde Deus, em sua glória, Shekinah, tinha aparecido no santuário. Eles disseram como a grande inteligência dominante de Deus tinha ordenado isto, e como as pedras foram cortadas em muitos lugares do mundo e juntadas. Nos 40 anos de sua construção, não houve ruído de um serrote, ou barulho de um martelo. Eles contaram como Deus veio sobre os querubins, mostrando sua glória. Eles tinham grande esperança na igreja. É onde muitos falham. Minha igreja é santa, a minha igreja é a verdadeira. Às vezes ela é verdadeira, mas você é falso. Nós é que temos que ser verdadeiro para com Deus. Nós é que temos que amar a palavra, porque estamos acostumados na igreja. Olha, nós viemos nós nascemos na mensagem, através de tal e tal, e crescemos e viemos, daqui eu não saio. Igreja católica. Confiança na igreja, diz o profeta. Confiança na igreja.
Eles tinham grande esperança na igreja, porém, Jesus lhe disse para não olharem todas essas coisas, embora aquele lugar fosse um lugar santo, um lugar bom. Era uma casa, o lugar da habitação do Senhor. Porém, Jesus disse, não olhe essas coisas, pois eu tenho algo para lhe dizer, que é milhares de vezes melhor do que isso. Pois vem vindo um tempo, ele lhe disse, que não haverá uma pedra sobre a outra. Não importa quão bem tentamos cuidar dos nossos seres físicos, não importa o quanto trabalhemos para a nossa organização, ou quanto trabalhemos nessa igreja para a ordem da igreja, pois vem vindo um tempo quando todas essas coisas irão desaparecer e deixar de existirem. E esse é o tempo que nós estamos vivendo. Quando Jesus começou a dizer isso, eles disseram, e qual é o sinal da aproximação do fim do mundo? Então Jesus começou a falar a eles que o tempo virá, quando não haverá pedra sobre pedra, ou sobre a outra, ouvireis de guerra, rumores de guerra, pestes, terremotos em diversos lugares. Foi o que ele falou que estaria acontecendo. E o que nós estamos vendo hoje? Nós vamos orar, mas escute isso aqui, é mais tarde do que pensamos. Nós não vimos a igreja para ocupar um banco, dormir. Não viemos à igreja para ocupar um banco. Nós vimos para escutar um bom sermão, ou não vimos para escutar um bom sermão, ou música bonita. Porque essas coisas também podem tirar o lugar da verdadeira promessa que é ouvir a palavra de Deus. Nós somos atraídos pela música, nós somos atraídos pela igreja, nós somos atraídos pela eloquência do pregador. Não, o profeta disse não. Ou uma música bonita. Embora todas essas coisas tenham o seu lugar, mas o que devemos fazer é vir à igreja para verificarmos com Deus a salvação de nossa alma. Pois o dia da redenção está aqui, não está próxima mais. Isso foi lá. Porque nós costumamos assim, irmão, olhar para trás, né? O mesmo Senhor descerá do céu. Que mesmo Senhor descerá do céu? Nós não podemos ver mais assim. O mesmo Senhor já desceu do céu. A menos que não se cumpriu. Estamos esperando uma era futura. Mas o profeta diz, o dia da redenção está aqui, agora. Não é lá. Amém. Será que nós estamos vendo esse dia, esta hora, como nós deveríamos ver? Marta, muito ocupada com as coisas. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Elas tinham um objetivo em comum, encontrar o esposo. Iguaizinhas, vestidas, tudo era igual. O objetivo era o mesmo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas, honestas, loucas. Mas você pensa que essa loucura aqui é sair batendo a cabeça para lá e para cá? Não. Louca sabe por quê? Porque não percebeu a grandeza daquilo que Deus estava fazendo no presente. Louco de deixar isto, louco de não se preocupar, louco de não tomar o conhecimento pleno daquilo que Deus está fazendo hoje. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Elas tinham as lâmpadas, mas não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Então, o profeta disse, aquelas que têm o que basta só. Não, está alumiando ainda. Está bom assim, está alumiando. Tá. Bom, as prudentes não. Vai chegar uma hora
que nós vamos precisar de mais luz. E eu tenho, então, que armazenar esta luz. Isso é um tempo de crescimento. Você vai acrescentando isso. Não é de um dia para o outro. E estando o esposo e tardando o esposo, tosquenejaram todas. Pedro diz que esse espírito estaria nos últimos dias dizendo: cadê a promessa da vinda do Senhor? Cadê a promessa da vinda do Senhor? Diz que era um espírito que estaria nos últimos dias. Adormeceram todas, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor. Por que é a meia-noite? É a meia-noite. É a última etapa. Depois é um outro dia. Era a meia-noite. Ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sair-lhe ao encontro. Quantas ouviram? As prudentes e também as loucas. Elas ouviram porque todas estavam esperando o esposo. Então todas ouviram o clamor da meia-noite. Não é o noivo não, viu? Elas saíram para encontrar o esposo. Elas já estavam casadas. E saíram para encontrar o esposo. Você pensa que vai casar lá em cima? Aqui está dizendo que elas saíram para encontrar na meia-noite. Que hora nós estamos vivendo? Lembrando, se eu assisti um filme que dizia 3 minutos para meia-noite. E que hora é agora? Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Então elas sabiam onde é que estavam as verdadeiras. Só que era tarde, porque as verdadeiras, elas começaram a orar muito antes, se preocupar, se preparar, buscar a Deus, ler a mensagem, jejuar, clamar. As loucas pensavam assim: não, na hora que ele estiver vindo eu me preparo, na hora que estiver acontecendo eu me arrependo, na hora que estiver acontecendo eu peço perdão para o meu irmão, na hora que estiver acontecendo. Elas pensaram assim, mas não foi assim que aconteceu. As virgens prudentes, elas já estavam preparando ao longo de meses e meses, buscando e orando e clamando, armazenando alimento, armazenando azeite, armazenando luz. Ela não estava esperando somente por último momento, o último instante. Chegar na porta da igreja, está escrito assim: fechado. Agora é um depósito aqui, é isso? Aí você vai buscar o Espírito Santo? Isso é a arca de Noé, ficou. A arca de Noé foi procurada depois que caiu a gota de chuva, querendo entrar. Eles vão bater também. Hoje nós somos assim mesmo, não tem necessidade. Eu sou crente, tenho uma luz, né? Enquanto tem gente levantando 5 horas da manhã, ralando o joelho, orando, buscando, chorando, carregando uma cruz pesada, sofrendo, a outra dizendo assim: não, está tudo bem, olha as loucas aí. Elas não são perdidas, elas vão passar pela tribulação, tendo a oportunidade de conviver com as prudentes, de saber que as prudentes tinham o que elas não tinham. Por que elas foram procurar? Porque elas sabiam: olha, você tem o que eu não tenho. Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem, e comprai-o para vós. Quer dizer, eu não vou agora me envolver com você, não. Você não quis na época que eu convidei? Era para orar? Era para buscar? Era para clamar? Por que vocês querem agora? A época passou, o tempo passou. E agora, se eu parar para te atender, nem eu e nem você vai. Então é preferível que você vá buscar e eu vou seguir meu caminho.
E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Amém. Agora note uma coisa importante aqui, ó. E fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. Então elas viram, ainda que a coisa tinha apertado para o lado delas, porque elas ainda viram que a porta estava fechada. Elas foram no lugar certo, elas foram bater na porta do Senhor, elas sabiam onde era a porta, só que para esse tempo não se podia abrir mais a porta. E ele, respondendo, disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Olha aí o mistério. Não, vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Quem que viria então? O rato? Não, o Filho do Homem. Porque quando ele vier, ele vem como esposo. Como Filho do Homem, ele vem para revelar os mistérios. Ele vem para fazer o enlace matrimonial. Ele vem para se declarar que é ele. Mas lá ele vem como esposo. Às vezes aí vem o esposo. Mas agora nós estamos na evidência, nós estamos no tempo dessa manifestação do Filho do Homem. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Por não saber, eles perdem. Mas Deus prometeu que nos despertaria para isso. Amém? Vamos orar? Vamos ficar em pé? Vocês aí pela internet, onde você estiver, desejar ajoelhar, nós vamos orar agora. Se você quiser vir no altar, você vem, você vai nos acompanhar em sua casa. Vamos ter esses minutos de oração, que é lembrar de alguns pedidos especiais. Irmão Dimas, problema de saúde muito sério. Irmão Eliseu Vargas, lá de Mussum. Vamos lembrar de orar também pelo pastor Souza, ali de Praia Grande, lutando com problema de saúde. Vamos lembrar também de irmão Antônio Santos, de Valinhos, pede oração por ele e por sua família. Também irmã Inês de Toledo, pede oração por ela e por seu esposo. E os demais que me escutaram hoje, desse tempo de emergência que nós estamos vivendo, há uma saída para nós. Jesus, Ele prometeu que estaria conosco, ouvindo as nossas orações. Amém. Graças a Deus. Vocês podem começar a orar. A irmã Gleci, família, também, Colombo, nos acompanhou. Esses que citaram os seus nomes, eu convido todos vocês a estarem conosco em oração agora. Irmão Juarez e a irmã Claudir de Enéas Marques, irmão Manuel de Fazenda Rio Grande, irmã Elza de Foz do Iguaçu, irmã Maria, irmã Guiomar, e Aguimar de Guaíra, irmão Misael, irmã Dalete e Eduardo de São José dos Pinhais, irmã Heloísa, irmão Pablo, irmã Ana de São José dos Pinhais, de Toledo, irmão Ademir e família, irmã Inês, irmão Josué Ribeiro, irmã Noemi Balmante, irmão Orani, irmão Valmir Mussolino, também irmão Sandro de Vera Cruz do Oeste, irmão Aparecida, irmã Zilda de Cosmópolis, irmão Gerson e família de Ferraz Vasconcelos, irmão João e irmã Otília de Ferraz Vasconcelos, irmão José e irmã Inês de Mogi Guaçu, irmão Josias e família de São Paulo, irmã Ana Lídia em Gravataí, irmã Rosane em Novo Hamburgo, irmã Emily em Pelotas, a irmã Ellen, família em São Leopoldo. Também temos aqui a irmã Margarete, a irmã Sabrina em São Leopoldo, pastor Vanderlei e a irmã Marli em Belo Horizonte, irmão Mário em Ouro Branco, também de Minas Gerais. Temos a irmã Helenice, a irmã Elazir de Sabará, Minas Gerais, a irmã Eliana e a irmã Ângela de Sabará também,
irmão Elias em Cariacica, no Espírito Santo, irmã Ana, irmão Ronaldo, irmã Luciana em Cuiabá, irmão João Victor, irmã Isabel em Cuiabá, irmão Victor também em Cuiabá, irmão Elifas e irmã Mônica em Houston, nos Estados Unidos, irmão Marcos e família também está. Agora, com nossos corações voltados para Cristo, crendo que vocês estão no Espírito do Senhor, para receber a dose para esta etapa final que nós estamos passando. Eu creio que Jesus Cristo é o mesmo hoje, como Ele foi estando aqui na sua primeira vinda, estendendo as mãos, orientando, alimentando os famintos, libertando os oprimidos, também dando vida a quem estava morto. Cremos que Ele está aqui agora, e você junto conosco pela fé. Vamos sair daqui restituídos, vamos sair daqui renovados, vamos sair daqui conclamando a vitória, porque Ele prometeu que quando nós clamássemos, haveria uma resposta da parte do Senhor, que está com seus ouvidos atentos à oração do justo. Fomos justificados por Ele, santificados por Ele, e Ele enviou o seu Espírito Santo para nos guiar. Ó Deus amado e Pai Celestial, nós estamos com o nosso coração tremendo nesta noite, Pai. É uma hora avançada, é um tempo oportuno para deixar nossas vidas alinhadas com o plano divino. No momento que nós estamos vivendo, Pai, não haverá outra geração, não haverá outros. Somos o povo do tempo do fim, que não provaremos a morte, mas seremos transformados. Que grande privilégio, Senhor. Não sejamos como esses que tiveram a oportunidade de tocar na palavra, no Filho do Homem, e rejeitaram, Senhor, negaram a plenitude da palavra. Mas agora é que a sua palavra tem sido aberta, nossos olhos têm sido abertos, nossos corações estão compungidos, a nossa alma está desejosa de olhar para um povo levantado no poder da ressurreição, vendo a manifestação do teu Espírito e a força de Deus, levantando homens e mulheres para serem verdadeiras testemunhas ao redor do mundo, Pai. Nesta hora em que o inferno tem tornado-se mais quente ainda, nós temos sido um povo provado, Senhor, no forno ardente da perseguição, das críticas, das zombarias, mas, Senhor, restou nós de pé, como disse Elias: estou sozinho, e o Senhor disse: não, há 7.000 que não se dobraram. Eu creio, Pai, que nesta nação, em cada estado, em cada cidade, há um povo que não tem se dobrado, mas tem permanecido fiel à tua palavra, restaurada, poderosa, que nos tiraria desse caos que o mundo tem entrado, Pai, da insanidade mental, e ter nos dado a mente de Cristo, para entender o programa de Deus, o mistério de Deus, o plano de Deus para o dia que nós estamos vivendo, Pai, quando esta vinda é evidente. Oh Senhor, o Senhor tem estado caminhando entre o teu povo, mostrando os mesmos sinais e maravilhas, mostrando o seu poder para o povo. Aqui estamos, Pai, no final dos tempos. Não nos deixe olhar mais as muralhas construídas pelos santos. Não deixe olhar, Senhor, aos templos construídos pelos santos como Salomão, como Davi e outros grandes reis, embora em seus tempos foram maravilhosos, mas esses reinos passaram,
esses reinos caíram, esses reinos se foram, mas há um reino que não será abalado, Pai. Esse reino é o teu, Pai Santo, que prometeu que estabeleceria em nossos corações um reino eterno, que não seria abalado mais. O Senhor voltou através do Espírito em nossos corações, para nos dar força para rejeitar o mal, para viver da palavra, para viver desse santo evangelho. Desperta o teu povo, Pai, homens, mulheres e crianças. Desperta a tua igreja. Oh Deus, chegou um tempo que eles dormiram, tanto as prudentes como as nécias dormiram, Pai, mas houve um clamor. Usa, Senhor, os lábios de cada pregador para clamar nesta hora, Pai, para que haja um despertamento para a glória do Senhor, no espírito da oração, no espírito da adoração, no espírito da obediência, do amor ao próximo, do perdão, da graça, para vermos um povo moldado sob o caráter de Cristo, porque estamos pisando em caminhos tortuosos e espinhentos desta última geração, Pai. Mas sobrou nós que não dormimos, Senhor. Saímos da era das trevas e entramos num novo dia, quando o Senhor veio com o sol da justiça para amadurecer esses grãos que restaram dessa seara de Laodiceia. Mas restou esses grãos e para eles tem manifestado a luz maior. E nesse 8º dia, nesse primeiro dia, Pai, assim como o primeiro molho foi movido, nós também seremos movidos, porque estamos alimentando do mesmo pão, alimentando da mesma palavra, alimentando do mesmo evangelho, Pai. Senhor, não resta muito mais para o povo. Não deixe nós estarmos mornos como Laodiceia, adormecidos como as virgens loucas, Pai. Como disse teu servo, nós não estamos em trevas mais, para que aquele dia nos surpreenda. Senhor, é tempo em que nossas almas têm desesperado, Pai. Há uns que ainda não entraram, há familiares, há amigos, há pessoas que ainda não conheceram esta hora. Nós oramos que o Senhor, em sua misericórdia, Pai, faça nós fazer um barulho de alarido, Senhor, e de clamor nesta hora escura, de trevas que tem caído sobre a terra. Pois havia luz para Israel, havia trevas no Egito. Pai, não deixe a nossa luz apagar, não deixe sermos como as loucas, mas Pai, nos dê mais deste azeite, Senhor. A jornada é longa, o tempo é curto, Senhor. Precisamos caminhar, precisamos radiar esta luz desse evangelho, dessa mensagem poderosa que o Senhor mandou para nós nesses últimos dias, Pai. Ó Deus, não deixe essas pálpebras se fecharem sem antes receber o teu Espírito Santo, pelas madrugadas, pelos fins de semana, nas montanhas, nas cavernas. Ó Deus, em todo lugar, aonde está um filho de Deus, que haja um clamor na alma, uma vontade de servir a Deus, de te amar e superar as dificuldades e as provas e permanecer fiel a ti, Senhor. Tenho visto nossos jovens serem sufocados pelo mundo, temos visto as famílias serem balançadas, temos visto os lares, alicerces, Senhor, tremerem diante das ameaças do diabo. Mas, Senhor, nesta hora nós cremos que a mensagem que o Senhor trouxe para nós, desse anjo forte e poderoso, dessa palavra aberta, desse poder maior, será capaz de levantar famílias, como foi capaz de criar esquilos, foi capaz de salvar os filhos daquela irmã. O Senhor é capaz de continuar com esse milagre ainda, Pai. Por isso nós estamos crendo, Senhor. Nós estamos crendo nesta palavra, nós estamos crendo nesta verdade, nós estamos sujeitos a isto agora, Pai. Ó Deus amado, querido Pai Celestial, nós precisamos desse sacudimento,
da palavra, ver a hora, ver o que o Senhor está realizando no nosso meio, Pai. É tempo de separação, é tempo de clamor, é tempo de definição, é tempo de posição pela palavra, é tempo de nós estarmos posicionados nesta luz, Pai. Pois neste 8º dia, a luz raiou mais uma vez. Shalom, novo dia. O Senhor tem vindo para brilhar mais uma vez, Pai, para nos tirar da escuridão e nos colocar em lugar seguro, Pai Santo. Como nós te agradecemos, como nós olhamos essas promessas para hoje e vemos esta graça superabundante, encontrando corações famintos, desejosos de reparar em suas lamparinas, ver, Pai, o azeite com sobra, Pai Santo, para as suas caminhadas. Que esta igreja, que esse povo, Pai, que teus filhos que têm caminhado até aqui, possam olhar que o que nos falta é muito menos do que o caminho que nós já trilhamos, abençoando nossas vidas, alimentando a nossa alma, e essa luz cada dia mais maior, para compreendermos cada mistério, cada promessa de Deus, para o dia que nós estamos vivendo. Pai amado e bendito Deus, que essa igreja nunca venha deixar esta luz se apagar, que esse clamor possa mantê-la de pé e desperta a encontrar com o esposo, Pai. Nós pedimos, Pai, e nós cremos nesta verdade, e trabalhamos para isso, Senhor, confiante na Tua palavra. Lembra nesta hora dos enfermos, Senhor, daqueles que creem no poder da ressurreição. Lembre nesta hora dos que sofrem na carne. Lembre nesta hora daqueles que sofrem no espírito. Lembre nesta hora da alma desesperada, do desejo do Filho de Deus para consertar a sua vida, para colocá-la diante do teu altar. Lembra-te dele nesta hora, lembra-te dela nesta hora, Pai. Lembra de cada um de nós nesta hora, que desejamos ter nossa vida pautada pela palavra. Anima-nos, Senhor, consola os nossos corações, levanta o teu povo a um nível de fé mais alto, pois é tempo de rapto, é tempo de transformação, é tempo de mudança, Senhor. Vemos aí os acontecimentos naturais, a terra está abalada pelos últimos acontecimentos, tanto a terra religiosa, como também a terra natural, abalada pelos últimos acontecimentos, Senhor. Nós pedimos, ajuda-nos a compreender cada dia como devemos te servir melhor. Te agradecemos por esta noite, te agradecemos por essa oportunidade, te agradecemos por essa verdade. E agora, Pai, acompanha-nos, ó Deus. Nós precisamos de Ti, passo a passo, a cada momento das nossas vidas. Nós contamos com a Tua ajuda para atravessarmos, Pai, esse grande momento que estamos atravessando. Nós queremos a Tua presença conosco, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor, e amém. Vamos ficar em pé. Nós também comunicamos aos nossos irmãos que nos assistem, que aqui em Curitiba tem dado esta noite muita chuva e ocasionou, quem sabe, alguma queda, alguma coisa na internet, mas é justamente por causa do mau tempo que se estendeu hoje sobre a cidade de Curitiba. Mas no próximo sábado, eu prometi para vocês que nós vamos continuar com o nosso trabalho sobre a nuvem, que na verdade não é nuvem, mas dizem que é uma nuvem. A ciência diz que lá não há neblina, nós sabemos que são anjos. Eu quero trazer também a revista Life, a original, mostrar para vocês que aquilo que estamos falando não é uma história inventada por algum aventureiro. O que nós estamos vendo aqui é algo muito importante. Assim como na primeira vinda, ele veio, porque o profeta disse na mensagem, pondo-os ao lado de Jesus. Se alguém crê que ele vem num cavalo branco, tudo bem. Se crê que ele vem numa nuvem, muito bem, importante que ele venha.
Mas alguns não crê nem que ele vem num cavalo branco e nem numa nuvem. E nós estamos crendo que ele vem numa nuvem. Está ali, mostrado para todos nós. E nós queremos passar isso para a igreja. Eu creio que sábado nós vamos ter alguma coisa concernente a essa exposição. Eu creio que nós vamos ser abençoados. Amém? Temos tido uma audiência invisível maior do que a audiência visível. Mas graças a Deus por isso. Eu creio que Deus abençoe a todos. Esperamos encontrar vocês no próximo sábado, se o Senhor assim nos permitir. Lembra da viagem do irmão Joglair, estará indo a Toledo e região para culto esse final de semana, e nós estaremos aqui pela graça de Deus. Vamos levantar nossas mãos. Querido Deus e querido Pai, queremos voltar com nossos corações confortados, a nossa alma descansada em Tua palavra, preocupados, sim, Senhor, porque a hora é avançada e precisamos trabalhar muito, porque há muito que fazer ainda. Nos dê saúde, nos dê disposição, nos dê coragem para continuar trabalhando para o reino de Deus, em busca de fazer algo para o Teu reino e para o Teu povo, Pai. No nome de Jesus, nós pedimos essas bênçãos. Guarde os Teus filhos e regressa aos seus lares. Dê uma boa noite e até sábado posso estar aqui de volta para Te adorar, em nome de Jesus Cristo. Amém. Aquele abraço fraternal. Deus te abençoe. Até sábado, se Deus quiser. Todos os nossos cultos estão sendo colocados na nossa página, através do YouTube. Vocês podem assistir em casa alguns sermões muito importantes para a igreja. Eu gostaria que vocês pesquisassem ali e ouvissem em suas casas. Deus vos abençoe. De amor e sigo a caminhar, pois Deus me ama e a chuva vai cair em meu favor. Além das montanhas vejo o céu dourado, onde o sol despede o viajor. Deus mandou a chuva, muito obrigado, meu eterno Deus, meu Criador.